aceita não entrará no reino dos céus. A oportunidade é para todo ser humano. Todo ser humano tem a oportunidade de se converter e entregar a vida ao Senhor. Buscai ao Senhor e entregai a vida a Ele para alcançar a vida eterna. Mas vamos orar para entrar na palavra, porque a palavra sustenta, a palavra salva, a palavra é poderosa, a palavra é pura, a palavra é santa, a palavra sustenta, a palavra é justiça, a palavra é amor, a palavra é poderosa. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por este momento, por estar aqui para falar um pouco da Tua palavra de salvação para aqueles que querem ouvir a palavra de vida eterna. Pai que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra este lugar. Livra os funcionários da Fiat, livra também os funcionários do posto Lida, livra também o pessoal aí da churrascaria, livra os clientes e funcionários, livra de todo o mal, Senhor, porque o Teu reino é poder e glória para sempre. Amém. Oh, glória. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra. Ler a palavra de vida eterna. Vamos ler a palavra de Deus em Marcos. Vamos ler a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de vida eterna. Vamos ler Apocalipse. Mas antes, vamos ler aqui em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo. E na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde, e aconteceu que um homem, aleijado e de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado o Portão Formoso, e todos os dias colocava ali para pedir esmola. E aos que entravam no templo, louvado seja Deus. E quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma donativo ou uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Um homem e olhou para eles com atenção, em expectativa de receber dele alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ergue-te e anda. O aleijado estava na porta do templo, e ali, às 3 horas da tarde, Pedro e João estavam caminhando para o templo.
E toda vez à tarde esse homem ia para o templo, na porta do templo chamado Formoso, para pedir esmola. E naquele exato momento Pedro e João estavam indo para o templo orar. E naquele exato momento o homem pediu uma esmola para ele. E ele disse: olha para nós. Olhe para nós. Mas eu digo uma coisa para você, que muitos estão pedindo muitas coisas neste mundo. Está pedindo festa, pedindo bem materiais, pedindo uma coisa boa, um carro, uma moto, pedindo uma roupa do ano para virada de ano. Tem muitas pessoas que pedem muitas coisas para os seus próprios prazeres neste final de ano. Você está vendo que as pessoas estão comprando, vendendo, para se deleitar no que quer para o final de ano. Aí eu faço uma pergunta: esse homem que estava ali na frente do templo da igreja pedindo esmola, Pedro e João estavam entrando, mas ele pediu a esmola a Pedro e João. E naquele exato momento Pedro disse: olha para nós. E ele fixou os olhos em Pedro e João e disse: Pedro, não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aí eu faço a pergunta: Pedro tinha poder? Não. Pedro não tinha poder nenhum, mas o que estava nele era o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo que estava sobre ele. E ali, mais uma vez, o poder do Filho de Deus curou aquele aleijado que estava na porta do templo. Pedro poderia se exibir, se esnobar, dizer que foi ele. Meu querido, Pedro poderia dizer que foi ele que curou aquele aleijado que estava na porta do templo. Ei, Jesus maravilhoso. Estou te vendo, irmão. Meu querido, me perdoe, nunca mais nós se vimos. Estamos aqui na luta, irmão. Estou há 2 anos aqui. Amém, filho. Felicidade. Em breve nós estamos se vendo. Não. O meu bolso está sendo a palavra. Só mais tarde. Pronto, amém. Aí Pedro poderia se exibir e dizer que foi ele que tinha poder, que curou aquele aleijado, mas não. Foi o poder do Filho de Deus que curou aquele aleijado que estava na porta do templo. Eu faço a pergunta aqui nesta manhã: será que as pessoas não têm um desejo de ser curado e liberto? Não de enfermidade, mas de espiritual. Ser curado e liberto. Porque hoje a gente está vendo tantas loucuras no mundo. A gente está vendo tantas coisas horrendas, né, irmão? Para você ver que as coisas estão tão piorando, que uma mãe e um filho entrou na justiça para os dois ter um relacionamento entre mãe e filho. Olha que coisa do diabo, né? As coisas estão piorando na terra. E aí a gente vê uma situação dessa: uma mãe entrou na justiça para ter a relação com seu filho, para se casar com seu próprio filho. Coisa do diabo isso. E Deus está entristecido com essa geração maligna que está neste planeta Terra. Jesus ele está entristecido com essa geração incrédula, essa geração perversa, essa geração que não procura buscar o Senhor, não procura buscar Deus. Aí a gente vê uma situação dessa: a própria mãe entra na justiça para querer que o filho se case com ela.
Os dois tendo relações sexuais. Para você ver como é que está o ser humano na face desta terra. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. Não pode um filho e uma mãe ter relações e querer se casar. Que isso é uma coisa do diabo. E Deus ele está dando oportunidade ao ser humano do arrependimento. Nesse caso aqui, esse aleijado que estava na entrada do templo, olhou para Pedro e João, pediu esmola. E ali, naquele exato momento, Pedro disse para ele: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Quantas pessoas precisam andar na direção de Deus? Quantas pessoas precisam andar na direção do Senhor para alcançar a salvação? Para você ver que Pedro ele não se exaltou, não se exibiu para fazer um ato poderoso que estava sobre ele para tirar aquele homem daquela situação. Aí eu faço a pergunta: como tem muitos que gostam de se exibir, se esnobar, para querer fazer algo para o reino de Deus. Esses que gostam de se exibir, que gostam de se exaltar, que gostam de querer se achar que é o cara, se achar que é a mulher, vai cair do cavalo. Porque não é pelas obras, não é pelo que você faz para fazer para a obra de Deus, mas é a fé, é você obedecer, é você atender, é você obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos vendo hoje é que nesse tempo, naquela época, que ali estava João e Pedro, usou o poder de Deus para tirar aquele homem daquela situação. E a gente vê hoje, infelizmente, pessoas que não pedem a Deus para mudar, pessoas que não pedem ao Senhor para ser transformado, pessoas que não pedem ao Criador para alcançar a misericórdia de Deus, pessoas que não pedem ao Senhor para ter uma mudança, porque esse homem que estava ali aleijado, ele pediu a Pedro, e Pedro disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E hoje não é diferente. Deus está querendo mudar a vida de muitos, mas as pessoas não dão lugar a Deus, não dá lugar ao Senhor para ser transformado, não dá lugar ao Criador para alcançar a vida eterna. Louvado seja o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Será que as pessoas não entendem? Será que as pessoas não podem ter a humildade de entender que a salvação, a vida eterna só vem por Jesus Cristo? O caminho para ter vida eterna só com o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Aqui Pedro estava entrando no templo e ali Deus usou Pedro para mudar a história daquele aleijado. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Olha o que aqui ele falou. E o que estavam no templo, e quando viu Pedro e João, ia entrar no templo e pediu que lhe desse uma esmola, e fixando nele o olhar, Pedro e a companhia de João disse-lhe: olha para nós. E o homem olhou para eles, e com atenção, e na expectativa de receber deles alguma ajuda. E então afirmou-lhe Pedro: não posso, olha a palavra. E então afirmou-lhe Pedro:
não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Em seguida, pela mão direita e ajudou a levantar-te. E naquela mesmo instante, os pés, tornozelos do homem ficaram firmes, e de solto ao se em pé, e começou a andar, e logo em seguida entrou com ele no pátio do templo, e andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu, adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estava prostrando junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com aquele acontecerá. Oh glória! Oh glória! Busca a Deus, entrega a vida ao Senhor, se arrependei e buscai a Ele enquanto há tempo, entregai a vida a Ele enquanto há tempo, porque a palavra de Deus diz que aquele que morrer sem entregar a vida ao Senhor não alcançará a vida eterna. É por isso que Jesus está dando a oportunidade ao ser humano do arrependimento, de entregar a vida para Ele, para alcançar a vida eterna. Este homem alcançou o milagre do poder de Jesus. Através de Pedro, Jesus curou aquele aleijado que estava na porta do templo. E ali ele entrou no templo e começou a dar glória a Deus nas alturas, e aquele povo que estava dentro do templo disse: é aquele que estava ali no templo, da porta do templo, pedindo esmola. Eu tenho algo para dizer aqui nesta manhã. Tem pessoas que estão dentro do templo, estão deixando os necessitados de fora, porque Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, está dentro de nós, e as pessoas não estão entendendo. E ali aquele homem estava no templo todos os dias às tardes, pedindo esmola, mas os soberbos, os gananciosos, os mentirosos, só queriam de entrar no templo para adorar a Deus, e Deus está dizendo: eu não vou aceitar a tua adoração, porque quem eu quero está lá do lado de fora, precisando de estender a mão para alcançar a salvação. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Deu para entender? Que aqueles que precisam do socorro está do lado de fora, e os soberbos, os hipócritas, os fariseus, os mentirosos estão dentro do templo. Estão dentro do templo. Aqui é o meu desabafo depois da pregação. Forte abraço e vamos que vamos, porque o tempo não nos espera. Vamos pregar o Evangelho.